E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de calorimetria que diz o seguinte: colocam-se 420 gramas de gelo a 0 graus Celsius num calorímetro com água a 30 graus Celsius. Após atingida a temperatura de equilíbrio térmico, verifica-se que sobraram 20 gramas de gelo, sendo de 80 calorias por grama o calor de fusão da água. É correto afirmar que a temperatura final de equilíbrio térmico e a quantidade de calor ganho pelo gelo são respectivamente, e aí a gente tem que encontrar. Vamos entender então a seguinte situação, olha só, temos o calorímetro, porque essa questão ela tem meio que uma pegadinha, né? Um raciocínio lógico ali antes de fazer os cálculos. A gente tem ali o calorímetro, deixa eu fazer ele um pouquinho menor para a gente poder usar esse espaço aqui. E dentro desse calorímetro, então, a gente tem uma quantidade de água que a questão não me deu quanto é, e uma quantidade de gelo, né? Uma quantidade bem grande de gelo ali, 420 gramas. Então isso aqui, vamos supor que seja a quantidade de gelo que está ali dentro. Perfeito. Aí eles trocam calor e depois de um tempo dessa troca de calor aconteceu, o gelo derreteu, só que ainda vai sobrar 20 gramas de gelo. Ah, lembrando, né, a temperatura inicial do gelo é de 0 graus Celsius e a temperatura inicial da água, então da água, é igual a 30 graus Celsius, né? 30 graus Celsius conforme o que a questão me deu. Agora vem a jogada aí que é bastante importante a gente então se ligar, tá? Deixa eu duplicar aqui essa situação para a gente poder analisar com calma. Olha só, dupliquei aqui a situação para ficar melhor para a gente poder então analisar. Depois de um tempo, esse gelo aqui, ele derreteu. Então, ele vai se tornar um pedacinho bem pequeno de gelo, né, naquela quantidade de água toda ali. Esse gelo tem que boiar, né? Uma quantidade bem pequena de gelo, então, que a questão me fala que sobra ali, que são os 20 gramas, né? Então aqui a gente tem 420 gramas de gelo, que é a massa de gelo, e aqui a gente vai ter só uma massa de 20 gramas de gelo. Qual é a jogada? Agora que eu desenhei tudo, vamos entender. A jogada é que se eu ainda tenho gelo, esse gelo ainda está a 0 graus Celsius, né? Porque durante toda a mudança de estado, a temperatura não vai mudar desse bloco de gelo. Então ele vai se manter 0 graus Celsius durante todo o processo. Perfeito? E se ele parou de derreter, é porque ocorreu o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio? São as temperaturas se igualarem. Então, se eu já sei que esse gelo ainda mantém a temperatura de 0 graus Celsius, por quê? Porque ele não vai mudar, não tem como eu ter um gelo mais quente do que 0 graus Celsius numa situação normal, né? Que é o que a gente tem, e ele não vai ficar negativo porque ele estava recebendo calor. A água que estava fornecendo calor para o gelo, porque esse era o fluxo, né? Como a água estava mais quente, estava ocorrendo uma troca de calor da água para o gelo. A água, então, ela para de dar calor, por isso que ocorreu o equilíbrio térmico. Eu não tenho mais agora uma massa mais quente do que outra. Então, se ocorreu o equilíbrio térmico, a única explicação é o quê? É a água também estar a 0 graus Celsius. Porque quando todo mundo atinge a mesma temperatura, a gente deixa de ter uma troca de calor entre os corpos e tudo se estabiliza. Então, como estabeleceu o equilíbrio ainda mantendo 20 gramas de gelo, o gelo para de derreter, porque ele não tem mais de onde receber calor devido ao equilíbrio térmico entre as duas massas que agora estão a 0 graus Celsius. Então, olhando as alternativas, eu já sei só com esse raciocínio que não pode ser A, não pode ser B, não pode ser C. 0 graus Celsius é D ou E. Agora, como é que eu faço para calcular? Agora eu aplico a fórmula do Q moleza, quantidade de calor latente, né? Justamente porque a gente quer calcular a quantidade de calor que esse gelo absorveu no processo, né, de derretimento. Boto ali então a massa de gelo, olha só com atenção, é a massa de gelo que derreteu. Eu tinha 420 gramas de gelo, mas no final do processo ainda sobraram 20, então a quantidade de massa que derreteu no processo foram 400 gramas, é o que eu vou botar aqui, ó, é a massa de gelo que derreteu, porque a gente quer calcular a quantidade de calor ganha pelo gelo nesse processo.
vezes o calor latente, que é 80 calorias por gramas. Como as unidades todas estão de acordo, a gente não precisa fazer nenhum ajuste. A resposta então vai ficar 400 vezes 80, isso vai dar 32.000 calorias. Como a resposta está em quilocalorias, a gente precisa fazer uma divisão desse número por 1000 para transformar esse valor em quilocaloria. Então a quantidade de calor latente absorvida por esses 400 gramas de gelo no processo foi o equivalente a 32 quilocalorias, e é a resposta que a gente precisava para terminar a questão. Então, olhando as alternativas, podemos marcar ali a alternativa E como sendo a resposta certa dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!